Então, gravando essa aula para o concurso do DEPEN 2020, eu estou devendo a gravação dela, né? Porque o PowerPoint eu mandei na data prevista. A aula a ser ministrada no domingo retrasado, né? Domingo passado foi meu aniversário. Completei 4.0, motor de BMW, né? E eu estava devendo a gravação dessa aula, né? Aula número 9, Lei de Execuções Penais. Professor mestre Davi de Lima. Essa lei de execuções penais já atualizada com o novo pacote anticrime. Tô vendo ali um nicho, tá faltando um livro ali que eu gosto de pôr naquele local, um livro de direito constitucional que foi presente de minha amada mãe, né, que hoje ombreia ao lado do nosso Senhor Jesus na casa de Deus. Um livro de direito constitucional. Daqui a pouco ele volta pro lugar dele. Para que eu sempre me lembre dos ensinamentos de minha mãe. Ensinamentos esses valiosos que eu trago por toda a vida, né? Psicologia de antigamente era, né, debaixo de vara, né? Cipó de goiaba, cinturão de couro. E aí ninguém vira ladrão, vagabundo, bandido, né? Sim, mas vamos para a aula número 9. Dando continuidade, vamos falar aqui de um tema bem tranquilo, que são as sanções, né, disciplinares e as recompensas, né, durante a execução penal. Iniciaremos com as sanções disciplinares e temos que, o que são, né, sanções disciplinares, né? Então, ao cometimento das faltas, sejam elas leves, médias ou graves, né, comprovado em devido processo legal, né, processo administrativo, há que se haver, há de se haver, né, uma sanção correspondente à falta praticada. Então, a Lei de Execuções Penais traz as seguintes sanções disciplinares para o cometimento das faltas disciplinares. São elas: advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo e inclusão no regime disciplinar diferenciado. Tá. Isso é o que está na LEP. Agora vamos entender, né? Quem aplica o que? Pessoal, a advertência verbal, a sanção disciplinar, é aplicada pelo diretor do estabelecimento prisional. Repreensão, a sanção disciplinar é aplicada pelo diretor do estabelecimento prisional. Suspensão ou restrição de direitos, a sanção disciplinar é aplicada pelo diretor do estabelecimento prisional. Isolamento na própria cela ou em local adequado nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo. A sanção disciplinar é aplicada pelo diretor do estabelecimento prisional. Inclusão no regime disciplinar diferenciado. Olhem aí o pulo do gato. Quem aplica essa sanção disciplinar?
é o juiz da vara de execuções penais, ok? É o juiz responsável, né, pela execução penal, tá ok? Então, diferenciem o examinador na hora da prova. Ele pode querer perguntar para vocês, pode querer confundir. Constitui sanções disciplinares, advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento da própria célula em local adequado, nos locais em que tenham, nos locais, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, inclusão no regime disciplinar diferenciado. Essas são as sanções disciplinares. Dentre estas, né, apenas são aplicadas pelo juiz da vara de execuções penais a inclusão no regime disciplinar diferenciado e o isolamento na própria cela. O cara vai pensar, né? O aluno, o concurseiro vai pensar, né? Paz, pô, isolamento. Isolamento é meio gravoso, né? Para ser o diretor de estabelecimento. Tá certo essa assertiva aqui da CESP, né? Sebrasp, UNB, né? CESP, Sebrasp, né? Tá certo. Ferro, errou, né? Somente a inclusão no regime disciplinar diferenciado é a sanção disciplinar aplicada pelo juiz da vara de execuções penais. As demais sanções, o diretor do estabelecimento prisional pode aplicar tranquilamente, ok? Obviamente, né, todos os atos têm que ser motivados, ok? E a inclusão no regime disciplinar diferenciado, olhem o bizu, tá? Tem que ser fundamentado, motivado por despacho, tá? Do juiz, beleza? Essa aplicação da sanção disciplinar de inclusão no regime disciplinar diferenciado tem que haver um prévio e fundamentado despacho do juiz competente. Quem é o juiz competente? É o juiz que decretou a sentença? Não, é errado. É o juiz da execução penal. Ele que determina a aplicação da sanção disciplinar de inclusão no regime disciplinar diferenciado. É mais uma pegadinha aí que o examinador da prova pode vir cobrar dos senhores e das senhoras, né? A inclusão no regime disciplinar diferenciado é uma sanção disciplinar que somente pode ser aplicada pelo juiz e não pelo diretor do estabelecimento. Ou até aí tudo bem, tá certo. O juiz competente para aplicar tal sanção é o juiz que prolatou a sentença condenatória transitada em julgado. Ferro. É o juiz que decretou a prisão provisória, seja ela preventiva ou temporária. Ferro. Quem é competente para aplicar a sanção disciplinar de inclusão no regime disciplinar diferenciado por prévio e fundamentado despacho é o juiz da execução penal, pessoal. Ok? Então eu coloquei aqui como bizu no material de vocês, tá? Lembre-se de que o RDD, o regime disciplinar diferenciado, é uma sanção disciplinar imposta pelo juiz de execução penal, assim como eu já havia falado, né? E um lembrete já de aulas passadas: o RDD não é um regime de cumprimento de pena, apesar do nome. O RDD é uma sanção disciplinar. Quais são os 3 regimes de cumprimento de pena
que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro: regime de cumprimento de pena fechado, regime de cumprimento de pena semiaberto, regime de cumprimento de pena aberto. Os únicos três. Apesar do nome regime, o RDD não é um regime de cumprimento de pena, e sim um regime disciplinar diferenciado, mais gravoso, né? Como estudamos aí em aulas passadas, ok? Então, se vocês errarem essa questão na prova, pessoal, eu vou ter que jogar aqui uns livros no chão, tá? Meus alunos não podem errar essa questão na prova, ok? A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado, RDD, dependerá de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor do estabelecimento prisional ou outra autoridade administrativa. Pessoal, né? Para que haja autorização para a inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, tem que haver, né, um requerimento. E esse requerimento é elaborado por quem? Pelo diretor do estabelecimento prisional, né? E aí a LEP traz que ou outra autoridade administrativa, na falta, na ausência, num possível impedimento do diretor do estabelecimento prisional, ok? Outra coisa, né? Essa minha experiência de concursos aí, provas ao longo desses 40 anos de vida, e o primeiro concurso que eu fiz foi em 1998, para S1 da Aeronáutica. Antigamente tinha esse cargo lá na Aeronáutica, né? O concurso que eu fiz tinha 15 vagas, fiz 8,1 de média, e o 15º entrou com 9,2. Foi uma situação dessa, assim, né? Que passou. Mas era um concurso muito concorrido, né? Mas ali foi o start, né? Ali startou, ali eu acordei pro mundo dos concursos, né? Enfim, voltemos. A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar diferenciado será precedida de manifestação do Ministério Público e da Defesa e prolatada num prazo máximo de 15 dias. Então, pessoal, vamos botar a cabeça para pensar agora, tá? Agora é hora de pensar para entender de uma forma mais fácil. Vamos lá. Regime disciplinar diferenciado é uma sanção disciplinar, tá? Só pode ser aplicada por prévios fundamentado despacho, grife em despacho aí na Lei de Execuções Penais dos Senhores e das Senhoras, e no material aqui do meu cursinho online ProDep em 2020, material em PowerPoint, PDF, já está grifado aí de vermelho, mas se quiserem grife de novo. Então, por prévio fundamentado despacho do juiz competente. Então, RDD, regime disciplinar diferenciado, sanção disciplinar. Sanção disciplinar aplicada por quem? Pelo diretor do estabelecimento prisional? Não, pelo juiz competente. Quem é o juiz competente? Juiz da Vara das Execuções Penais. Tem que ter o quê? Um despacho. Obviamente, um despacho prévio, né? Um despacho anterior à inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado. E esse despacho tem que ser fundamentado, né? Fundamentado
né? É a letra da lei, é o artigo, o inciso, o parágrafo, o artigo, o inciso, a linha, o parágrafo da LEP que fundamentou aí a inclusão no regime disciplinar diferenciado, tá? E eu acrescento ainda, tem que ser motivado, né? Óbvio, tem que explicar ali no bojo do despacho o motivo pelo qual ali está sendo incluso o preso no regime disciplinar diferenciado, tá? Ainda que o RDD não é um regime de cumprimento de pena, que é regime fechado, semiaberto e aberto, e sim um regime disciplinar diferenciado, é uma sanção disciplinar, tá? Essa inclusão do preso no RDD, no regime disciplinar diferenciado, dependerá de requerimento circunstanciado. O que é requerimento circunstanciado? É um requerimento detalhado, elaborado por quem? Pelo diretor do estabelecimento prisional, né? A EALEP traz o quê? A EALEP traz ou autoridade administrativa. A autoridade administrativa, né, na ausência do diretor. Como se dá a ausência do diretor do estabelecimento prisional? O ser humano ele tira férias. Na ausência dele, o diretor adjunto, né, toma as decisões ali do estabelecimento prisional. As decisões a que são atinentes. Uma delas é esse requerimento circunstanciado, né, solicitando a inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado. Tá? Agora, pessoal, o Ministério Público, né? O Ministério Público, ele, né, dentre várias outras funções, né, N promotorias, né, que promovem aí a defesa da sociedade, a defesa da população, né, num sentido lato, num sentido amplo, né. O Ministério Público ele atua antes da execução penal, ou seja, antes da sentença penal condenatória transitada em julgado, antes da decretação da prisão provisória, preventiva ou temporária. O Ministério Público atua oferecendo a denúncia, né? A denúncia do crime cometido. O Ministério Público ele é o titular da ação penal. Ponto. Quando o preso adentra o muro da cadeia, da prisão, tá? Do cárcere, o Ministério Público passa a assumir a função de custos legis. O que é custos legis? Fiscal da lei, tá? Vai incluir o preso no RDD? Vai. O Ministério Público vai olhar o despacho, vai olhar o requerimento do diretor do estabelecimento, tá? E vai dizer ao juiz, né, se concorda ou se não concorda com essa inclusão, né? A defesa do preso, seja ela paga, um advogado particular ou a defensoria pública, obviamente, no interesse do preso, não vai querer que ele passe de um regime disciplinar menos gravoso para o mais gravoso. Então, vai se resignar, vai se interpor contra aquela solicitação, contra aquele, melhor dizendo, requerimento do diretor do estabelecimento prisional, né? Ou seja, as partes vão estar todas, né, atuando nesse processo administrativo, né, que culminou
com a sanção disciplinar de inclusão no regime disciplinar diferenciado. Beleza. E o juiz vai decidir, né? Ouvidas as partes, o juiz, né, que tem o poder, né, jurisdicional, o que é que isso quer dizer? O poder de dizer o direito. Ele vai decidir se o preso vai para o RDD ou se não vai para o RDD, ok? Outra situação importante: prazos. Pessoal, atentem para os prazos. Tá? A decisão judicial sobre inclusão de preso em regime disciplinar diferenciado será prolatada no prazo máximo de 15 dias. 15 dias. Gravem aí na cabeça de vocês, tá? A decisão do juiz da Vara de Execuções Penais, ouvidos do Ministério Público e a Defesa, sobre a inclusão do preso no regime disciplinar diferenciado, RDD, regime mais gravoso, após requerimento do diretor do estabelecimento prisional ou da autoridade administrativa que o substituir, será prolatada no prazo máximo de 15 dias. Tá? Fazendo do nosso estudo aqui interdisciplinar, né? A Constituição Federal faz parte do programa de vocês para serem policiais penais federais. Nós temos que esse dispositivo é a expressão do direito fundamental do contraditório e a ampla defesa, previstos, fundamentados no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Pessoal, não se pode aplicar pena, não se pode aplicar sanção disciplinar sem o devido processo legal. Princípio corolário da Constituição Federal, devido processo legal. Direito à ampla defesa e ao contraditório. Princípio do devido processo legal subdivide-se no princípio da ampla defesa e no princípio do contraditório. Ampla defesa, né? Todas as provas admissíveis em direito vão ser usadas pela defesa, né, no interesse do seu cliente, né? No caso aí o preso, que obviamente não quer ir para o regime disciplinar diferenciado, mais gravoso. Contraditório é o direito de contradizer tudo aquilo que você é acusado. Por que o preso está indo para o regime disciplinar diferenciado? Né? Quais são as provas que a acusação trouxe? Né? Então a defesa, seja defensoria pública ou advogado privado, particular, vai contradizer, né, as acusações para, obviamente, impedir que o preso vá para um regime disciplinar mais gravoso, diferenciado. Vale também mencionar, né, o artigo 8.1 da Convenção Americana de Direitos Humanos. O que é que diz? Toda pessoa tem direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial,
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. Então aí nós vimos, né, um embrião, né, do que a nossa Constituição Cidadã de 88 trouxe para nós, como o princípio do devido processo legal, o princípio da ampla defesa, o princípio do contraditório. Apenas para conhecimento, né, para a gente saber de onde veio, né? Porque senão fica decoreba pura e aplicada, e nosso cérebro também ele tem que funcionar, né? Ele tem que enxergar. Né? Já assistiram Matrix, né? Não assistiram, assista. Ali o Matrix 1, filme antigo da minha época aí, que eu era adolescente, né? Você tem que escolher qual pílula você quer tomar. Nada comparando com o atual estágio que o Brasil se encontra, né? Se você quer tomar a pílula vermelha, né? Ofuscar a mente, ou se você quer tomar a pílula azul, né? Crescer, né? Abrir os horizontes. Brincadeira, pessoal. Vamos lá. Então, nesse sentido, né, encerramos aí as sanções disciplinares e entraremos nas recompensas durante a execução penal. Que recompensa, professor? Recompensas a que os presos têm direito ali pela sua disciplina, né, dentro do estabelecimento prisional. Só recapitulando, são sanções disciplinares, 5 sanções disciplinares: advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela ou em local adequado, né, nos estabelecimentos que possuam alojamento coletivo, né, ou seja, que não tenha cela individual. Como é que vai isolar o preso num alojamento coletivo? Não, vai separá-lo numa sala ou em outra cela que tenha segurança, para que ele sofra as consequências de suas atitudes aí, né, as sanções disciplinares. E inclusão no regime disciplinar diferenciado, tá ok? Dentre essas sanções disciplinares, apenas uma, né, aí para vocês decorarem, né, apenas uma, advém de um despacho do juiz competente, que é o juiz da vara das execuções penais, que é o juiz, né, da execução penal, da vara das execuções penais. Todas as outras sanções, as demais, as 4 outras, é o diretor do estabelecimento prisional que sanciona, que aplica, ok?